Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Jesus abençoe tua vida, tua família, teu lar com toda sorte e bênçãos em nome de Jesus. Estamos na segunda aula, falando sobre Pentateuco, uma matéria maravilhosa, que muito vai acrescentar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, tudo seja direcionado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que é precioso, maravilhoso para nós todos, Pai. Senhor, nós te amamos e te adoramos e bendizemos o teu nome. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, falar aos nossos corações, Deus. Tua palavra possa cair em terra boa, Senhor. Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E somente a Ti, Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Senhor. Obrigada, Jesus, por ter nos amado primeiro, Pai. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós, Senhor. Nós te amamos e reverenciamos a Tua presença, Pai. Vem falar aos nossos corações. Desde já, Senhor, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Vamos falar sobre a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Falamos na última aula, né? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, capítulo 1 e 2 de Gênesis vai falar sobre criação, de tudo que Deus criou e a criação do homem também, né? Vamos falar depois sobre a queda do homem, o dilúvio e sobre a Torre de Babel. Os dois primeiros capítulos de Gênesis trazem dois relatos de criação, de épocas e contextos diferentes, cada um enfocando um aspecto próprio. Nenhum dos dois pretende ser um relato científico das origens do cosmos e da humanidade. Tudo é obra de Deus. E ele viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:25. O primeiro relato da criação foi escrito durante o exílio na Babilônia, 586-538 a.C. Mostra que Deus é o único Deus verdadeiro e o Criador do universo. A partir do refrão, Deus disse: as coisas foram sendo criadas. A palavra de Deus cria e recria, faz acontecer. Do caos, do vazio, o Criador organiza o universo. Deus viu que toda a sua obra era boa. Toda a sua obra era boa. O relato em forma de semana aponta como ponto alto o sexto dia, que é a criação da humanidade. Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. A humanidade é a última e a mais importante obra do Criador. O sétimo dia é o sábado, que propõe o direito ao descanso semanal. A semana em 6 dias de trabalho é um descanso estabelecido com a aliança sagrada, Gênesis 31:17. Portanto, nesse primeiro relato da criação, temos 2 dias que são o ponto alto da criação. O sexto dia, criação da humanidade, e o sétimo dia, o sábado, dia sagrado do descanso. O segundo relato da criação é anterior ao primeiro e foi escrito no tempo da monarquia, mais precisamente durante o reinado de Salomão, 971 a 931 a.C. Esse relato praticamente não fala da criação do universo, mas diz que Deus modelou, ou seja, tocou, pegou com as mãos o ser humano, homem e mulher, os criou do pó do solo. A ciência tem confirmado que substâncias do corpo humano contêm os mesmos elementos químicos do solo.
Seu nome em hebraico, Adão, significa homem. É semelhante a Adama, que significa solo, e soprou nele o sopro da vida. O homem, por sua vez, participa da criação, cultivando e cuidando do jardim e dando nome aos outros seres vivos. Deus aparece como oleiro, modelando os seres a partir do solo. E como agricultor plantando um jardim. Deus criou a terra e deu a homens. Salmo 115, versículos 15 e 16. O homem deveria guardar, dominar e reinar em vida. O desejo de Deus sempre foi ver o homem prosperar, crescer e multiplicar. Deus plantou no jardim do Éden a árvore da vida. Jesus é a videira, é a sombra. Adão deveria descansar, mas no dia que pecou, perdeu-se e ausentou do lugar do encontro. E agora vamos falar um pouquinho de tudo isso que a gente leu, né, aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o Senhor criou o homem, foi diferente de tudo que ele criou, né? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, desçamos a unidade da Trindade para criar tudo, né? Tudo foi criado pela palavra, mas o homem não. Ele recebeu o toque de Deus. Nós temos esse grande diferencial, que é o toque de Deus. Em Marcos, no capítulo 1, fala que Jesus tocou o leproso. Jesus, ele tocou o leproso, ele tocou nas crianças, tocaram em Jesus e houve cura. Então, por isso que nós, humanos, temos essa necessidade do toque, porque somos semelhantes, de abraçar, de beijar, de estar junto, né? Nós não queremos somente verbalizar, mas sentimos necessidade de abraçar, de beijar, né? De estar perto, de tocar, de se relacionar, né? Relar mesmo, né? Se relacionar, porque nós fomos criados pelo toque de Deus, né? João lhe deitou no peito de Jesus, né? Então, isso para o ser humano é muito importante, é fundamental. Em tempos de pandemia a gente viu a falta que isso nos fez, né? De poder abraçar, de poder tocar, de poder dar a mão, que era algo tão simples para nós e a gente já não pode mais fazer. Então fez uma falta gigante em nossas vidas, e a ausência, estar longe de pai, de mãe, dos avós, né, dos netinhos, não poder ver, não poder abraçar, não poder beijar, isso faz parte do ser humano, porque nós somos criados por Deus com o toque de Deus. É uma alegria isso para nós, né? Amar, tocar e estar junto de pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Os psicólogos, médicos, eles fizeram uma pesquisa e se descobriu através dessa pesquisa que crianças que crescem com muito amor, com abraço, com toque, com beijo, com cuidado de deixa eu fazer a lição junto com você, de pegar na mão, de levar, de trazer, essas crianças, elas são muito mais felizes, elas desenvolvem muito mais, elas têm facilidade muito maior de amar. E ao contrário das crianças que cresceram abandonadas, elas não têm a noção do amor, e muitas dessas crianças, elas desenvolvem depressão, ou crianças, elas ficam muito iradas, né, bravas, não desenvolvem como se deveria, porque a ausência do toque, do amor, de estar lá o pai, a mãe, a família, a vovó, tudo é muito importante para a criança. E elas crescem profundamente carentes, desacreditadas do ser humano. Por quê? Porque alguém que deveria amar muito, eles não tiveram, ou por abandono, porque infelizmente morreu, né? Então essas crianças sofrem muito mais, elas se sentem inferiores, por isso às vezes ficam agressivas demais, que é uma forma até mesmo delas se protegerem, por não conseguir confiar tanto no ser humano.
Então olha como o amor é importante, olha como o toque é importante, olha como o Senhor nos amou desde o primeiro momento e como é importante isso para nós como seres humanos, como é importante a gente, sendo semelhantes ao Senhor, passar isso para os nossos filhos, para as pessoas, o toque, o amor, né, o cuidado, é uma mensagem, um carinho, né, ser meigo, ser atencioso. Olha, isso tudo faz uma diferença tão gigante no convívio, no relacionamento. É muito importante que isso exista no meio das famílias. E a gente tem que tomar muito cuidado para que não ocorra muitas situações que a gente tem visto acontecer, né? As pessoas juntas, porém separadas, cada um com seu celular, cada um ali acessando suas redes sociais, mas já não se conversa pessoalmente, já não tem o toque, já não tem o momento de ficar pertinho, assistir um filme junto, conversar, estudar, orar junto. Isso é fundamental, porque Deus fez assim, porque Deus quis assim, porque é assim que é o certo. E quando a gente sai daquilo que Deus fez, dá tudo errado. E você veja que os médicos estudam e descobriram o que Deus fez desde o primeiro momento, quando nos criou, que foi o toque, que foi uma atenção. Vamos descer, o Senhor, Ele pegou o barro, né? E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente tem semelhança no amor, no tato, no querer sentir, no respeito, na bondade, misericórdia. Nós temos essas semelhanças do Senhor, porque é isso que Deus, já desde o primeiro momento, nos ensinou. E é necessário que isso seja desenvolvido aonde você é inserido, aonde você habita, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde o Senhor, aonde você congrega. Faça essa diferença. Faça essa diferença de ser carinhoso, de ser amoroso, de ser atencioso, de ser prestativo, de estar pronto a fazer pelo outro aquilo que você deseja que faça por você, porque Jesus fez isso por nós, né? Nosso Deus, desde o primeiro momento, tem nos ensinado certo, porém, muitas coisas foram bagunçadas a ponto de uma mãe abandonar um filho, de um pai abandonar o filho. Então isso não vem de Deus, porque o Senhor, Ele ensina a respeito do amor, do toque, de estar junto desde o primeiro momento, que é fundamental. Então a Trindade, ela ensina a unidade para nós, né? E a unidade, ela é perfeita. Por isso nós jamais seremos iguais, porque nós somos imperfeitos, né? Nós temos muitas imperfeições, e perfeito somente o Senhor nosso Deus. O Elohim, então, criou tudo que é a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal. Por isso nós também somos semelhantes, porque o Senhor nos criou para sermos imortais, né? Para vivermos eternamente, e isso vai acontecer com aqueles que estão com o Senhor, que aceitaram Jesus Cristo na sua vida. Glória a Deus, vão viver uma eternidade com o Senhor. Deus não criou o inferno para nós, não está no coração de Deus isso. Deus não criou o inferno para nós, Deus criou o céu, e através de Jesus Cristo nós fomos alcançados, e a nossa casa também, se ainda não completou, com certeza, em nome do Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Somos eternos, por meio do qual podemos ter comunhão com Deus. Semelhantes porque é um ser moral, tem consciência, livre-arbítrio, não precisa seguir seus instintos como os animais, né? Nós somos racionais, temos inteligência e somos diferentes. Realmente Deus te fez, nos fez muito diferente. O amor de Deus por nós é muito grande, é muito tremendo. Podemos pensar, podemos decidir, só que somos deformados, por isso não somos iguais. E jamais, jamais, jamais seremos iguais a Deus.
jamais, ninguém. Mas a alegria de Deus é que sejamos semelhantes. E não podemos nos afastar disso. Vamos procurar ver, né? Os atributos comunicáveis que a gente já falou sobre isso, é exatamente o que Deus nos entregou para sermos semelhantes a Ele. Aí nós lemos também que o Senhor criou o homem no 6º dia, certo? E no 7º dia veio o descanso, que é o sábado, que é Shabat. Maturidade é entrar no Shabat, porque Deus cria o homem e traz a nós o entendimento. Gente, desde o princípio está tudo muito certinho. Não pode fugir das regras que Deus colocou para nós, porque desde o Gênesis você vai ver que está tudo muito certinho. É só a gente seguir a receita, é só a gente seguir que vai dar tudo certo. Então a maturidade é entrar no Shabat. No 7º dia descansou, ou seja, gente, não necessariamente sábado, porque Shabat significa descanso, né? Nós precisamos ter esse descanso, porque é a vontade de Deus. Quando nós tiramos isso da nossa vida, você pode ter certeza que você está arrumando grandes problemas para você. Pode ter certeza, porque se Deus não tivesse colocado já no começo isso, mas se Ele colocou, é porque grandes coisas o Senhor quer nos ensinar. E o descanso, Deus quer nos ensinar a respeito de equilíbrio. Deus quer equilibrar a nossa vida. Uma pessoa que não descansa, ela não tem equilíbrio. Ela fica desequilibrada, terrível. Você não descansa, não para, a cabeça a mil. Como vai ter o equilíbrio? Né? Como vai ter a paz? E esse equilíbrio não é somente, gente, em uma área, né? Nós temos o equilíbrio também no físico. Primeiro no físico. Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças. Então a gente tem que colocar nossa força naquilo que vamos fazer para o nosso Deus. Por isso é que o Senhor nos ensina que depois de tanta força, de tanto empenho, eu preciso descansar. E descansar o meu físico significa o quê? Significa ter saúde. Significa que eu estou valorizando a saúde que Deus me deu. Eu valorizo mais a minha saúde do que o dinheiro, do que as preocupações que eu tenho com a vida financeira. E às vezes as pessoas se tornam escravas do trabalho, achando que são elas que vão resolver, quando na verdade a gente resolve a vida seguindo a receita. A gente resolve a vida fazendo a vontade de Deus. E se nós não vigiarmos, gente, é muito facinho a gente cair no erro e achar que tem que resolver tudo muito rápido, às vezes pelo dinheiro, às vezes não, é preciso rápido resolver a agenda, a igreja, ministério, trabalho, correria, mas nós precisamos ter o dia do descanso físico. Isso vai gerar mais saúde para nós. Deus pensou na tua saúde, Ele te deu a vida e Ele nos ensinou a descansar porque pensou na nossa saúde. Nós não podemos jogar fora a vida que o Senhor Deus nos deu. Também, para termos a maturidade que o Shabat, que o descanso traz para o ser humano, também esse descanso é um descanso emocional. Olha o que Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Deus também, quando fala do descanso, Ele também quer que haja descanso na nossa alma. Vinde a mim todos que estáis cansados,
oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que a gente precisa estar no Senhor. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando a gente aprende isso, a sermos humildes, né? Manso, que é um controle, isso é um equilíbrio. Nós precisamos dominar. Qual foi a ordem do Senhor para nós em Gênesis, no começo? Para a gente dominar. Nós precisamos aprender isso. E não é fácil, gente. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Jesus, ele quer nos ensinar. Por isso ele disse, vem para mim, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, né? Que estão nervosos, que estão com gritaria, não consegue equilíbrio, não consegue mansidão, vem para mim, vinde a mim, eu quero te ensinar a respeito de humildade. Humilde também, gente, é conseguir passar por situações que naturalmente você ia estourar, naturalmente você ia fazer com a tua mão, com o teu braço, mas quando nós aprendemos sobre humildade, sobre mansidão, estamos no caminho do descanso da nossa alma. Precisamos dar descanso à nossa alma. E esse descanso é um descanso emocional. E é um dos que mais vai desgastar pessoas. Porque quando a sua alma, você está angustiado, você está abatido, você está nervoso, você está, sabe, querendo arrancar o pescoço de alguém, a sua mente vai a mil, seu coração dispara, você fica nervoso, às vezes não dorme, nada dá certo no dia, porque está dominada a alma. Com problemas emocionais gravíssimos as pessoas ficam. Então o Senhor diz, precisa ter descanso também na sua alma. Você precisa descansar. E quem pode nos dar descanso é o Senhor. Vinde a mim. Aprendam isso. Aprendam comigo, Ele está dizendo. Aprendam comigo. Tem que ser humilde, tem que ser manso. Muitas vezes para a gente viver, sabe? Para nós superarmos, temos que obedecer ao Senhor e deixar na mão do Senhor. Com humildade, com mansidão, Deus vai fazer. E mesmo quando for falar, mesmo quando nós chegar a hora de falar, é com mansidão, gente. Provérbios 15, a palavra branda, ela vai desviar o furor. Olha quanta coisa a gente pode resolver na vida. Por que tô certa eu vou gritar? Por que tô certa eu vou espernear? Por que tô certa eu vou ofender? Por que tô certa eu não vou ser humilde? Não, se a gente não fizer assim, a gente vai ficar tão errado quanto ou mais, porque nós temos conhecimento da palavra e temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente precisa dar descanso à nossa alma. Menos vai ser mais. Quando a gente grita menos, quando a gente fala menos, sabe, nós precisamos dessa paz, dessa mansidão, e é só em Jesus. Vinde a mim, Senhor. Como que eu vou conseguir? Como que eu vou mudar? Como vai ser? Vinde a mim. Vinde a mim. E Ele diz, eu vou aliviar, porque esse jugo aí, ó, o meu jugo ele é leve. E também descanso espiritual. Olha que tremendo, né, gente? A maturidade do descanso do Shabá, ele completa o físico, o emocional e o espiritual. Hebreus, capítulo 4, versículo 3 e 4. Hebreus 4, versículo 3 e 4. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então é importante para o Senhor. E o descanso que eu recebo é quando eu creio. Quando eu creio. E para eu crer, eu preciso ter o dia do Senhor. Eu preciso ter o dia do Senhor.
para entender o que está escrito aqui, ó. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Tal qual disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, quando nós cremos, nós entramos nesse repouso. Quando nós cremos, nós damos descanso ao nosso espírito. Nós temos um relacionamento mais próximos de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu creio, quando eu busco essa confiança, essa fé, eu vou entrar no repouso. Quantas vezes na nossa vida o mundo está caindo na cabeça e você está em paz? Porque você recebeu uma palavra. O mundo está dizendo totalmente ao contrário. É esse o repouso que o Senhor está falando. É esse descanso no Espírito também. É fundamental que a gente tenha esse descanso espiritual em nossas vidas. E eu só vou alcançar esse descanso se eu crer. E eu só vou crer se eu receber a palavra. Porque a fé, ela vem de ouvir. E de ouvir da palavra de Deus. Então tudo está muito bem programado. Deus determinou tudo muito maravilhosamente. Nós é que estragamos tudo. Quando eu desisto de buscar a palavra, eu estou desistindo da fé. Nós não podemos dizer, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus como eu quero. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos da palavra, nós precisamos, é tudo. A palavra é o que vai nos alimentar espiritualmente, é o que vai nos levar e nós vamos entrar no repouso. A angústia da alma sai. Quantas vezes a gente entra morta num culto, que só Jesus e você sabem. E aí ele vem com aquela palavra dele maravilhosíssima ao nosso coração. E aí aquela pessoa que estava, parece que ia morrer, começa a entrar no repouso. Vai entrando fé dentro da gente, vai entrando a paz. É muito tremendo, é muito tremendo, é muito maravilhoso. E você consegue repousar. Então, o descanso que Deus quer, e para nós termos maturidade na vida, precisa ter. Você e eu precisamos buscar esses 3 tipos de descanso em nossas vidas: o físico, o emocional e o espiritual. Isso é o que o Senhor tem para mim e tem para você. Em nome do Senhor Jesus, que possamos receber, crer nessa palavra, viver essa palavra, porque essa palavra, ela é maravilhosa. Gente, desde o princípio, Deus ele fez tudo, Deus realizou tudo, está tudo pronto. É só nós tomarmos posse e praticarmos e vivermos. E outra coisa, ele é teu pastor, então nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Muito cuidado com muitos compromissos que te roubam de Deus, que te roubam do teu descanso, que te rouba a paz, as tuas emoções. Muito cuidado. Vamos nos afastar de tudo isso e vamos nos achegar a Jesus, que chama. Ele está chamando: vem para mim, vinde a mim. Eu tenho vitória para você. Vem para mim que você vai viver a minha paz dentro do teu coração. Deus ficou face a face com o homem para criá-lo. Soprou para que ele recebesse vida. Deus, ele soprou vida no homem. E no grego tem 3 tipos de sopro, 3 revelações desse sopro. O primeiro é o Zoe, que é Jesus, que é o mesmo que o Senhor Jesus soprou nos apóstolos antes de subir aos céus. Ele soprou o Espírito sobre a vida dos apóstolos. Por quê? Porque Deus soprou sobre Adão, mas o homem perdeu esse sopro, que é o sopro do Espírito Santo, né? Que é o sopro do Espírito,
que é o entendimento. Quando Jesus soprou sobre os seus apóstolos, naquele momento eles receberam o que se tinha perdido, que era a visão aberta, que era entendimento das coisas que estavam acontecendo, que era entendimento da salvação, da redenção, da cruz, que até então estava muito difícil para eles entenderem, mas quando eles receberam esse sopro, aleluias, os olhos se abriram, eles foram restaurados. Tudo que tinha sido perdido, eles receberam, nós recebemos. Jesus veio restaurar o que estava perdido. Jesus veio restaurar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. Glórias a Deus, porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu a morte. Hoje nós temos a alegria de ter esse sopro sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus soprou, era isso que ele estava dizendo: receba o que tinha sido roubado. Já começou restaurando, né? 40 dias com os apóstolos aqui, ele já começou restaurando, mudando, trazendo avivamento. E o avivamento, ele só acontece em nossas vidas com a presença do Espírito de Deus. Então receba, porque isso foi conquistado na cruz por Jesus Cristo, para a minha vida e para a tua vida. E aí, tudo que tinha sido perdido foi restaurado. O segundo sopro chama-se nefs, no grego nefs, que é a alma, né? Também quando Deus soprou, ele também trouxe a alma para o homem. E o outro sopro, que é bios, que é o corpo, que é o físico. Você veja que lindo aqui o espírito, a alma, né? O corpo, o Senhor trazendo vida para o homem. E a vida abundante, gente, é vida em Deus. É vida, é caminhar com o Espírito, é ser guiado pela palavra, é ser direcionado pela palavra, é dar uma parada para a gente restaurar aquilo que a gente estava perdendo. Nós não podemos perder, em nome de Jesus, nem o descanso na nossa alma, nem maltratar o nosso físico, que foi Deus que deu a vida, e muito menos ficar longe da presença do Espírito Santo, que foi a restauração que Jesus trouxe para as nossas vidas. Nós estávamos separados de Deus e a ressurreição de Cristo trouxe essa bênção, essa maravilha para a minha vida e para a tua vida. A árvore da vida, que também a gente fala aqui, né? A gente já leu em Gênesis também, né? Em Gênesis, aqui o Senhor vai falar que não pode tocar na árvore da vida, né? Gênesis aqui no capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, descansou e abençoou Deus o 7º dia. Aí a formação do Éden. Aqui. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Que é a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Que é a árvore da vida? A árvore da vida representa Jesus Cristo, gente. Então Jesus está de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda nós vamos ver o agir desse Jesus maravilhoso. Ele é a árvore da vida, que nos dá descanso, que nos traz sombra, que nos alimenta. Ele é o lugar do encontro. Jesus, quando você chega perto, e cada vez mais perto, você descansa, você tem sombra, você é alimentado, você tem vida, e vida abundante, vida abundante, vida abundante em Cristo Jesus. Ele é a árvore da vida, ele é aquele que está trazendo vida para você, vida para mim o tempo todo. Esse é o grande prazer do Senhor. Também fala do rio, aqui Gênesis 2, versículo 10, saía um rio do Éden,
para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Jesus é a árvore da vida. E esse rio representa o quê? Esse rio representa o Espírito Santo. Lá em Ezequiel 47, fala, né, do rio, de atravessar o rio, de se jogar nesse rio, de receber mais do Espírito Santo, de se encher mais do Espírito Santo. E aqui em Gênesis já está falando do rio. E rios de águas vivas fluirão. Quando Jesus disse, se você conhecesse quem te oferece a água, e a água que eu dou, quem bebe jamais voltará a ter sede, esse rios de águas vivas fluirão. Essa água é o Espírito Santo. E aqui, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 10, está falando dos 4 braços. Dos 4 braços desse rio. Então vamos ler, se a gente tem ainda um pouquinho de tempo. O nome do primeiro é Pison, o nome desse primeiro braço é Pison, e o significado de Pison é o fluir gratuito, que é o fluir do Espírito é gratuito. Gratuito para nós, porque Jesus pagou um alto preço. Então receba de graça e dê de graça, porque é gratuito, é um fluir gratuito. O primeiro braço é Pison, que fala do fluir gratuito do Espírito Santo em nossas vidas. O segundo, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Olha aí, o rio, o Pison, que é um fluir, né, que é um fluir gratuito. E o ouro desta terra é bom. Ali há o obédelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Gion, correnteza forte, que é o Espírito Santo. O segundo braço fala de uma correnteza forte, né? Zacarias, eles falam em Zacarias 4 que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito do Senhor, porque Ele é uma correnteza forte. Com Ele está a nossa força, com Ele é Ele que tem derramado sobre as nossas vidas muita graça, muita força, e é a força que nós não temos, é a força que o homem não possui para alcançar, para chegar, para ir além, mas o Espírito Santo, Ele é essa correnteza forte que ensina para nós, calma, não é na tua força, porque na tua força não dá. Não, é na força do Espírito Santo, é na força do Senhor, é nessa correnteza forte que Deus vai fazer uma grande e poderosa obra. Por isso o apóstolo Paulo disse, o Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, essa fortaleza maravilhosa do Senhor é o que nos basta, né? E é um rio que vai até Cush, que é um lugar distante, que representa lugares difíceis aonde vai chegar, se deve chegar o Evangelho. E de lá traziam ouro deste lugar, pedras preciosas, né? Vasos preciosos, que é o Espírito, a fortaleza, a corrente forte, vai chegar a lugares aonde a gente não poderia chegar, a pessoas para evangelizar, para falar do amor de Jesus e para alcançar essas pessoas. É aí, gente, que fala da janela 10x40. O que é isso, a janela 10x40? É um espaço que parece realmente no mundo, no mapa, uma janela mesmo. E é um lugar onde não tem chegado tanto o Evangelho, onde tem uma carência muito grande, então parece uma janela. É um lugar são lugares onde não está chegando como se deveria
o Evangelho. E o Espírito, essa correnteza forte, é que vai levar a palavra de Deus em o nome do Senhor Jesus a esse lugar, aonde uma faixa do mundo que está sendo menos evangelizada, que precisa que o Espírito de Deus leve, né? Porque iremos até os confins da terra para pregar a palavra. Essa é a ordem do Senhor, essa é a vontade de Deus, que isso ocorra, que isso aconteça. E eu e você, nós precisamos disso. Nós precisamos evangelizar, mas na força do Senhor e não na nossa. Não por força e não por violência, mas pelo Espírito Santo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte no Senhor. Porque a força não vem de nós, mas a força vem de Deus. E que o Senhor levante a igreja para um grande evangelismo. Gente, eu vejo tantos questionamentos irrelevantes, desnecessários, mas coisas que são tão relevantes, tão importantes, tão essenciais como o evangelismo, muitas vezes não é tão falado, não é tão praticado, não é tão observado. E o Senhor e o Espírito Santo quer usar os seus vasos com força, uma correnteza forte que vai chegar aonde você menos imagina, em pessoas que você menos imagina. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Jesus te abençoe poderosamente. A gente continua na próxima aula essa mensagem. Fiquem com Deus. Lembre-se, Jesus te ama e eu também. A paz a todos. Tchau, tchau.